Olá turma, oitavo ano, vamos lá, a revisão que eu falei para vocês, né? Revisãozinha que eu falei para vocês. Então eu disse para vocês que a América pode ser dividida de duas formas. Pelo ponto de vista físico-geográfico, onde a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está na América do Sul, certo? E do ponto de vista histórico-cultural, onde a América é dividida em América anglo-saxônica e América Latina. Tá certo? Então, nossa revisãozinha e tal. Ok? Ok. Então, vamos lá. Do ponto de vista do histórico-cultural, que é dividido em América anglo-saxônica, basicamente a América tem dois grandes representantes. Seriam eles os Estados Unidos e o Canadá. Certo? Então os Estados Unidos e o Canadá seriam os dois grandes representantes da América anglo-saxônica. Por que ela teria esse nome? Porque exatamente foi colonizada por povos que falam idiomas, ou aliás, por povos que descendem dos antigos bárbaros, os anglos e saxões. E também, no caso da América Latina, tem esse nome porque foi colonizada por países que falam idiomas que vieram do latim. Tá certo? Que vieram do latim. Tirar o óculos um pouquinho aqui, tá? Pronto, voltou. Ok? Então, quais seriam os dois grandes representantes da América anglo-saxônica? Os Estados Unidos e o Canadá. E quais seriam os três principais países da América do Norte? Que aparentemente seria a mesma coisa, mas não é. Tá? América do Norte são três países. Dois da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e um da América Latina, que é o México. O México é o único país da América do Norte que pertence à América Latina. Deu para sacar? Então vamos lá. América do Norte formada por Estados Unidos, México e Canadá, na ordem de cima para baixo, Canadá, Estados Unidos e México, certo? E formada também, e a América anglo-saxônica é formada apenas pelo Canadá e os Estados Unidos. O México, que faz parte da América do Norte, pertence à América Latina, tá certo? Então, do ponto de vista físico, tem a América do Norte, físico-geográfico. Do ponto de vista físico, tem a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Do ponto de vista histórico-cultural, tem a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. Deu para entender? Não. Estados Unidos, capital Washington, segundo maior país americano, em extensão territorial, quando se trata apenas de países do continente americano, certo? E o Canadá, o primeiro país em extensão territorial, capital Ottawa. E também, junto com os Estados Unidos, são os dois únicos países do continente americano que são considerados como países desenvolvidos. Ok? Ok. Lá em cima ali do Canadá, você percebe que tem o Alasca, que também é um estado americano, como eu já falei para vocês. Então também faz parte da América anglo-saxônica. Tá ok? Então América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. América Latina, do México, pegando vários países da América Central e América do Sul. Isso aí seria América Latina. A partir do México para baixo, países que foram colonizados por países que falam idioma que vieram do latim. No caso, a Espanha, o espanhol vem do latim. No caso, Portugal, português, né? Português também é uma língua derivada do latim. Tá certo? Então, o México, maioria da América Central e maioria da América do Sul pertencem à América Latina. Ok? Bora lá! Então, vamos lá. Do ponto de vista físico, se você tirar do México para baixo, pegar só os Estados Unidos e Canadá, ou Canadá e Estados Unidos, como os dois maiores representantes da América anglo-saxônica, certo? Você vai perceber, certo, que os Estados Unidos, melhor dizendo, a América anglo-saxônica
é recortada pelo Círculo Polar Ártico, certo? Se você reparar lá em cima, ok? E também recortada por outra linha imaginária muito conhecida, de 23 graus e 27 minutos, tá certo? Que seria exatamente o Trópico de Câncer, tá certo? Então, o Trópico de Câncer. Então, o Círculo Polar Ártico lá em cima e o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer lá embaixo. Tá bom? Ok? Ok. Pronto. Eu destacaria na América Anglo-Saxônica uma bacia hidrográfica, a bacia do Mississippi, Missouri, e destacaria também uma famosa pelos movimentos laurentianos, o rio São Lourenço, ali na divisa do nordeste dos Estados Unidos com o Canadá. Então a bacia Mississippi, certo? Ok? E o rio São Lourenço, que é um rio historicamente, geologicamente famoso. Tá? Como é que é o relevo da América Anglo-Saxônica? Eu poderia dizer que você tem as Montanhas Jovens do Oeste, a famosa Montanhas Rochosas, né? Destaque, até que eu passei para vocês, né, nessa aula lá, o filme do Papa Léguas, o Grand Canyon nos Estados Unidos, claro, esculpido aí por muitas coisas, entre elas, por alguns fatores, entre eles, principalmente, o Rio Colorado. Na parte mais ao centro da América Anglo-Saxônica, principalmente dos Estados Unidos, eu tenho as planícies centrais. E ao oeste, certo? Eu tenho digamos assim, espécies de planalto, tá certo? Então é meio que parecido com a América do Sul, tá bom? Eu destacaria uma região muito famosa ali da América, que é a região dos Grandes Lagos, que também está bem junto ali com o rio São Lourenço. Tá São Lourenço, que eu estou em português mesmo, tá certo? E eu cantei para vocês, né, a questão, como é que é a questão climática da América Anglo-Saxônica. Você tem clima temperado, principalmente na região dos Estados Unidos. No sul do Canadá você ainda tem, já que um pouco modificado, porque você se afasta mais ali do Trópico de Câncer e fica mais próximo do Círculo Polar Ártico. E do Círculo Polar Ártico para cima você tem os climas mais frios, o clima polar ártico glacial ártico, ou polar norte, tá certo? É exatamente por ser muito frio onde você vai ter os vazios demográficos da América Anglo-Saxônica, que fica mais ali na região do Canadá. Por conta dessa condição climática, que também vai se levar em consideração alguns fatores que vão modificar esse clima, como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e as próprias condições das massas de ar, então você vai ter uma modificação. Por exemplo, o clima temperado mais para a parte de dentro do continente, ele vai ser um temperado continental, certo? A parte mais no Pacífico, já que eles têm saída, tanto o Canadá como os Estados Unidos, tem tanto saída para o Pacífico no lado oeste e o Atlântico no lado leste, então eles vão sofrer com o clima temperado litorâneo, né? Ou temperado oceânico, já que são 2 oceanos de cada lado, não é isso? Pronto. Com relação a toda essa condição de temperatura, que acaba definindo a quantidade de insolação, que acaba definindo o clima, mas as condições pedológicas de cada lugar, ou seja, os tipos de solo de cada lugar, você vai ter as formações principais na América Anglo-Saxônica. Aí é que entra, certo, os biomas, tá certo? Por conta do clima, por conta do solo, de fatores locais, certo? Latitude, altitude, etc. Você vai ter os biomas da América Anglo-Saxônica, ok? Nós cantamos durante as aulas os biomas, certo? E vamos destacar os biomas os biomas gerais. Agora vamos destacar os biomas principais que eu posso encontrar na América Anglo-Saxônica. No norte do Canadá, assim como você vai encontrar em outras regiões do planeta, como na Europa, na parte norte da Europa,
na região da Sibéria. Eu tenho a tundra, que é o bioma mais jovem, porque foi o último a se formar. Tá certo? A vegetação é rasteira e ele fica grande parte do ano coberto por neve. Aí a vegetação floresce, aparece no curto verão polar. Certo? Então eu vou ter também, claro e evidentemente, as florestas boreais lá no Canadá. Certo? Exatamente, elas são extremamente utilizadas para produção de papel celulose. Então elas também são replantadas, a uma espécie de reestruturação das partes já destruídas, desmatadas daquelas florestas. Certo? Então a floresta boreal, claro, a taiga é a floresta lá da Sibéria, eu estou me referindo a uma espécie de taiga canadense, que seria a floresta boreal ou de conífera canadense. Certo? Aí, claro, como você tem um clima temperado na América Anglo-Saxônica, eu vou destacar também as florestas temperadas. E claro, estepes e pradarias você encontra basicamente em todas as partes do planeta. Né? As estepes, elas seriam uma espécie de pradarias mais secas. Se chovesse menos ainda, elas seriam um deserto. Certo? É um bioma seco e frio, de vegetação rasteira, geralmente longe do mar e próximo a barreiras e montanhas. Já as pradarias são aquelas que são compactadas durante o inverno, a matéria orgânica volta para o solo, ela tem um solo excelente para a agricultura, que é o Chernozem. Tá certo? A tundra também tem um solo famoso, aliás, tem uma camada fixa de gelo embaixo do solo da tundra, que é chamada de permafrost. Claro, você vai encontrar os desertos naquelas regiões dos Estados Unidos, né? A própria cidade de Las Vegas, né, foi erguida ali meio que em cima de semidesertos, certo? No estado de Nevada, lá nos Estados Unidos. Como tem os dobramentos modernos, evidentemente, eu vou encontrar o bioma de montanhas. Então vamos cantar esses biomas aí que eu vou encontrar no continente americano. Tá certo? Então bora lá. Tundra, né? A tundra é mais ou menos assim, ó. E é a tundra, bioma mais jovem, próximo ao oceano, glacial ártico. E é lá do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia. De plantas rasteiras, quase não sai daí a parte lá da Groenlândia, né? Vamos lá. Floresta boreal, ou seja, aquela espécie de floresta de conífera canadense, no norte do Canadá. Eu vou falar da taiga, também conhecida como florestas boreais, que é do hemisfério norte. Fica entre latitude 50 e 60, é floresta homogênea de abetos e pinheiros. Tem na região da Rússia, Alasca e Noruega, na Suécia e na Finlândia, e também no Canadá. Agora floresta temperada. Agora vai. Eu quero falar agora de florestas temperadas e cobrir as áreas que hoje são as mais povoadas. Florestas temperadas são florestas decíduas e o bioma mais devastado do planeta, que foi pela ação antrópica. Você acha lá na Europa, na China, no Japão, América, na Austrália e na Nova Zelândia. No Chile também vai encontrar. Aí é steppes. Bioma seco, bioma frio, de vegetação rasteira, faixa de transição entre o deserto e
a floresta, longe do mar, perto de barreiras e montanhas, da Tibete e da Mongólia, da Sibéria, da China e dos Estados Unidos, com mais um pouco de chuva. Era pradaria e com menos seria um deserto. Aí eu tenho as pradarias, né? Falarei de pradaria, de vegetação herbácea da América do Norte, chama-se Pampas do Sul, América do Sul. Aí claro, certo, a gente vai ter os desertos e os biomas de montanha. Eu vou destacar formação mediterrânea, eu vou deixar pra lá que não dá tempo, tá? Vai lá. Poucas e irregulares chuvas, baixa taxa de umidade, alta amplitude térmica, solos pobres, ilhas de vegetação, sendo o quinto da terra são os desertos. E o bioma de montanhas lá, na parte oeste, onde está as rochosas, as montanhas rochosas. Falando de montanha, lá no topo não tem vegetação. Abaixo de 3.000 metros só tem a vegetação rasteira. E os campos alpinos têm mais de 200 espécies. E é lá dos Andes, montanhas rochosas, dos Alpes e outros, certo? São os principais biomas que você vai encontrar na América anglo-saxônica. Claro, eu não vou cantar a floresta tropical porque não tem lá, tá certo? E outros mais, né? Então, bora seguir. Bom, falando dos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, eu sei que os Estados Unidos, como eu disse para vocês, eles começam com 13 colônias na parte leste. Após a independência, a partir de 1776, certo? Você tem a expansão territorial americana na chamada Marcha para o Oeste. Eu já expliquei toda a história, eu não vou contar de novo. Então eles foram tomando as terras dos Cherokees, né? dos Apaches, dos Peles Vermelhas, e por aí vai. Aí foram, fizeram a Revolução Industrial, certo? Chegaram no Oceano Pacífico, chegaram chegaram lá na falha de San Andreas, chegaram nas rochosas, nas montanhas rochosas, chegaram no Oceano Pacífico e ficaram com duas grandiosas saídas para o mar. Fizeram sua Revolução Industrial, os estados do norte, certo? Que tinham uma colonização do tipo mais ou menos de povoamento. Já os estados do sul foi tipo colônia de exploração. Estados do norte se industrializaram, os estados do sul quiseram continuar com as plantations, né? Agroexportadores do tipo do resto da América, certo? O que aconteceu? Brigaram entre si. Os Estados Unidos brigaram com eles mesmos na chamada Guerra Civil, que teve um nome específico, Guerra da Secessão. Quem ganhou? Estados do Norte. A mentalidade prevaleceu para os Estados do Norte, tá certo? Vamos cantar aí a música dos Estados Unidos, aí depois eu continuo falando, tá? Está lá na América, país de mesmo nome, conhecido é o ar. Começou 13 colônias, tem clima temperado, tem 50 estados, terceiro em população, é o quarto em extensão.
Então, os Estados Unidos começaram a progredir como nação, né? Como eu disse, fizeram sua revolução, depois a guerra, cresceram em extensão, a Constituição, né? Faz tempo que é a mesma, desde o começo, de 1776, quando eles proclamaram a independência, e o George Washington foi o primeiro presidente, certo? Aí eles participaram da Primeira Guerra, foram um dos vencedores, participaram da Segunda Guerra, foram um dos vencedores, participaram da Guerra Fria, né? Era o comandante do bloco capitalista, certo? E foi o grande vencedor da Guerra Fria, como se pode dizer, já que a União Soviética acabou-se. Não é isso? Pronto, então é um país de maior economia do mundo, é o terceiro país em população do mundo, perde para China e para a Índia, é o quarto em extensão, perde para a Rússia, o Canadá e para a China, certo? E é a maior, né, o maior PIB, como eu já falei, então, portanto, a maior economia. Está na vanguarda da tecnologia espacial, né, da energia nuclear, né, da questão espacial, tecnologia espacial, da produção de energia nuclear, bomba atômica e tal. Ele está na vanguarda disso daí, tá certo? Também se destaca no índice de desenvolvimento humano, né? Então, país, portanto, extremamente forte do continente americano, especificamente da América anglo-saxônica. Tá ok? Tá ok. Então, como eu disse, durante muito tempo a moeda dos Estados Unidos ainda serve de padrão, né, nas trocas comerciais, certo? Isso foi acertado a partir de Bretton Woods, da conferência de Bretton Woods, realizada lá nos Estados Unidos. Os principais bancos, né, que financiam projetos de países pobres, financiam, por assim dizer, estão lá, né? O BIRD, o FMI e por aí vai. Então, os Estados Unidos é o centro da economia mundial. Muita gente quer ir para lá, mas eles têm uma política rígida de controle de natalidade. Pronto. Então, eu vou falar de um bloco econômico importantíssimo, que é o NAFTA. O NAFTA é Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele tem como integrantes os dois países da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e mais um país da América Latina, que é o primo pobre, que pertence à América do Norte, que até confunde, né? Mas quando eu digo América Latina e América anglo-saxônica, América do Norte, América Central, América do Sul, são dois tipos de diferença. Então o México ele tanto pertence à América do Norte como pertence à América Latina. Os Estados Unidos e o Canadá tanto pertencem à América anglo-saxônica como pertencem à América do Norte. Então eles se juntaram, depois o México entrou, só que eles não abrem a fronteira para a livre circulação de pessoas, né, de produtos e serviços, de produtos principalmente até vai. Mas pessoas não, porque aí se o mexicano tivesse livre passe lá para os Estados Unidos, grande parte da população do México iria se mudar lá para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm uma política rígida de controle, certo? Quando eu falo dos Estados Unidos, eu destaco o estado da Califórnia como o estado mais rico. Eu destaco ali a parte nordeste como a parte mais industrializada, apesar da estagnação, lá na parte nordeste dos Estados Unidos, onde você vai ter os manufacturing belts. Ali naquela região e durante o processo total de desenvolvimento dos manufacturing belts, algumas cidades se destacaram, certo? Algumas de lá e algumas próximas. Por exemplo, Chicago, a capital do meio oeste. Pittsburgh, né, a capital esfumaçada, era muito poluído. Certo? Detroit, a capital internacional do automóvel, certo? Claro, um mosaico em termos de cidade, a cidade de Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos, apesar de sua capital ser Washington, certo? Então, lá em Nova York você tem gente de todo, né, descendente de toda a parte do mundo, tá? E aí o parente rico dele também, que apesar da interdependência com os Estados Unidos, é um país rico, com ótima qualidade de vida, chega a superar os Estados Unidos no quesito IDH
certo? Esse país, claro, é o Canadá, onde a maior parte da população está ali na fronteira com os Estados Unidos. Ele é dividido em províncias e territórios, é o país chamado Canadá. Tá certo? Então, qual é a capital do Canadá? Ottawa. Qual é a capital dos Estados Unidos? Washington. Quais os dois únicos países do continente americano que são desenvolvidos? Se eu perguntar isso na prova. Quais os únicos dois países do continente americano que são desenvolvidos? Estados Unidos e Canadá. Quais os dois maiores países do mundo em extensão territorial? Quais os dois maiores países da América em extensão territorial? Estados Unidos e Canadá. Quais os dois países da América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. Certo? Aí, claro, a América, como eu já disse, a América Latina do México para baixo. Tá certo? Então, se você pegar ali, os Estados Unidos e Canadá, os dois têm saída para o Atlântico, os dois têm saída para o Pacífico. Né? Os dois são ricos, estão muito bem posicionados no índice de desenvolvimento humano. São países considerados como países capitalistas desenvolvidos. O Canadá muito mais fraco, né? A população do Canadá muito menor, né? Do que a dos Estados Unidos, claro e evidente, não está entre os países mais populosos do mundo. Nesse caso aí, o segundo país mais populoso da América é o Brasil, certo? Perdendo, claro, para os Estados Unidos. Tá certo? Então, espero que vocês tirem uma nota excelente aí vê bem essas dicas que eu estou dando agora. Espero que vocês tirem uma nota excelente aí na prova parcial, certo? Que vai o foco da prova, evidentemente, claro, e evidentemente vai ser América anglo-saxônica e, claro, vou destacar dois países, Canadá, Estados Unidos. Principalmente qual? Os Estados Unidos da América. Não é isso? Porque é o país mais forte do continente americano, pegando geral, certo? É o país mais populoso, é o país economicamente mais forte, é o segundo em extensão territorial, está na vanguarda da questão espacial, da produção, né, é uma potência bélico-nuclear, é a maior potência bélico-nuclear do mundo, certo? Tem o maior mosaico étnico do mundo e tem uma política rígida de controle de imigração, tá certo? Tem saída para os dois oceanos, Pacífico e Atlântico, e por aí vai. Então, atenção nas informações e acertar todas as questões de geografia da prova parcial. Tá certo? Dá uma olhadinha nas aulas anteriores, ver os vídeos, né? Passei vários vídeos, nenhum vídeo foi longo, todos os vídeos são vídeos curtos, no máximo 5, 6, 7 minutos, não passa disso, certo? Vê lá os vídeos de desenhos também, as dicas podem estar lá, e claro, e evidentemente você vai dar uma olhadinha na revisão. Beijinhos para vocês e tchau, 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 tchau.